Bom dia a todas e todos. Então, vamos começar o segundo dia da sessão de Teoria dos Números do 15º Workshop de Matemática aqui da UNB. E é um prazer anunciar o professor Abílio Lemos, da Universidade Federal de Viçosa, e hoje ele vai falar sobre On Arithmetic Progression in Finite Fields. Tá, Abílio, muito obrigado por ter aceitado o convite para fazer parte aí da nossa sessão mais uma vez, e eu vou passar a palavra para você. Primeiramente, eu vou agradecer aí, né, ao Matheus e ao Emar pelo convite. O Emar sempre me lembra de mim aí, então eu agradeço por mais essa oportunidade. Vou estar falando hoje de uma coisa um pouco diferente das que eu tenho falado nos últimos tempos, que é soma zero. Eu quero só fazer uma breve introdução de como que surgiu esse trabalho, porque eu acho que é importante isso para alunos que estão trabalhando aí em doutorado para terminar, né? Eu estava orientando alguns estudantes aqui, já tinha orientado em áreas diferentes de problemas de soma zero, mas aí resolvi adentrar nos corpos finitos, né? E nós começamos a estudar um trabalho sobre elementos consecutivos em corpos finitos. E aí desenvolvi esse trabalho de dissertação com o estudante do mestrado e convidei para a banca lá o professor Sávio de Ouro Preto. E na banca eu comentei com ele sobre as propostas que eu tinha feito ao aluno para continuar os estudos, que era, ao invés de trabalhar com elementos consecutivos, trabalhar com elementos em progressão aritmética. E aí o Sávio achou interessante, né, e queria estudar e tal. E aí a gente começou a pensar sobre isso. E numa palestra do Cícero, acho que até o Emar estava presente, eu comentei sobre isso que a gente estava querendo estudar, e o Cícero disse que não tinha visto nada sobre isso. E o Vitor estava na palestra e aí se interessou prontamente a trabalhar também. E como o Vitor tinha uma experiência larga nesses problemas envolvendo corpos finitos e elementos que são primitivos e cuja imagem por uma função, seja ela racional ou polinomial, também é primitivo ou até normal, ele se interessou e a gente começou a trabalhar. E foi um trabalho mais ou menos um ano e meio, dois, a gente trabalhando, eu juntamente com ele, Sávio, e conseguimos fazer esse trabalho aí que generaliza a questão dos elementos consecutivos. Eu vou tentar expor aqui da melhor forma possível, de modo que vocês compreendam essa generalização aí que foi feita por esse trabalho. E aí os alunos aí que estão fazendo principalmente mestrado, né, já é bom vislumbrar aquilo que pode ser feito além do que você está estudando, porque a maioria dos alunos que estão fazendo mestrado tendem a fazer um doutorado e isso já vai motivando e já vai estimulando nesse sentido. Apesar do meu aluno acabou não se envolvendo, né, no trabalho, ele teve outras prioridades, mas a proposta de trabalho se confirmou, né? Foi possível fazer o que havia sido proposto para ele. Então, eu começo aqui com alguns conceitos básicos. Deixa eu trocar aqui só um pouquinho. Aqui. Isso. Nós vamos começar a falar daquelas coisas básicas que concernem ao estudo, que é o corpo finito para nós aí, o FQ, com que elementos. Para quem não fez curso de corpos finitos, pode pensar no ZP ou no FP, que seria o corpo primo dos corpos finitos, e no FQ você pensa como uma extensão por um polinômio irredutível de grau n, aí você faz a extensão e chega no FPN, e aí a gente chama esse PN de quê? Desculpa os dois n's aí, porque aí depois desse FQ eu posso fazer novamente uma extensão por um polinômio redutivo de grau n, e aí eu chego no FQN, que é uma extensão de FQ. Então eu posso fazer essas torres aí de extensão. Então, você pode olhar tanto o FQN como uma extensão de corpo,
do FQ de grau N, como também você pode olhar para o FQN como um espaço vetorial sobre FQ. E aí, um elemento cuja as potências formam uma base do espaço vetorial, esse elemento é chamado um elemento normal. Tá? Então, ele e suas potências geram o espaço vetorial FQN sobre FQ. E um elemento primitivo, como é mais conhecido o elemento primitivo, ele é um gerador do grupo cíclico, tá? Do grupo cíclico FQN estrela. Isso é um resultado também lá dos corpos finitos, a gente prova que esse grupo é cíclico, né? E o gerador é chamado elemento primitivo. Bom, aí nós temos algumas coisas que podem ser questionadas acerca desses elementos. Será que, na verdade, eu sempre consigo elementos normais? Né? Primitivo é fácil porque é o gerador do grupo cíclico, ok. Mas elementos normais, sempre eu consigo esses elementos normais? É possível realmente conseguir isso? E elementos consecutivos, primitivos, 2, 3, 4, essas são perguntas que não são tão antigas assim, que foram feitas acerca desses problemas. A, a, a outra pergunta que concerne ao nosso problema, tá, é elementos consecutivos com pelo menos um normal. Será que isso é possível? Então você vai aí misturando as coisas. Então eu vou trazer agora um pouco da história do desenvolvimento desse problema e como foi se tratando e respondendo essas perguntas aí. Então a gente desculpem, antes de falar que é aqui esse slide da história, eu vou dar um exemplinho aqui que eu acho que talvez ajude a entender um pouco como funciona. Então eu estou pegando o Q igual a 2 e o N igual a 3, então tô olhando para o F8, tá? É fácil determinar os elementos de F8 usando uma raiz do polinômio redutível sobre F2 de grau 3, que é o x ao cubo mais x mais 1, tá? Esse polinômio é redutível sobre F2, então a raiz dele, que é um A, você vai gerando os elementos. Então, a raiz está lá, obviamente. Aí você consegue colocar lá o A mais 1, o A quadrado mais 1. E quando você ultrapassa a potência 2, por exemplo, o A ao cubo é simplesmente menos A menos 1, que na verdade, quando você olha a característica é 2, isso volta para A mais 1. Então ele volta lá no quarto elemento, que é o A mais 1. E esses elementos, então, são todos os elementos de F8. Dá para verificar isso aí você faz as contas, obviamente, para verificar o fechamento, tal, tudo direitinho com respeito ao produto e a soma. Quando você olha os conjugados, aí você está buscando a verificação da normalidade, então você pega os conjugados de A, então você vai ter o A quadrado e o A quarta. Quando você faz a conta do A quarta, é como se você multiplicasse o A quadrado vezes o A quadrado, só que você consegue fazer essa decomposição através do A ao cubo mais A mais 1, substitui ali e encontra que A quarta, na verdade, é A quadrado mais 1. Tá? Desculpa, A quadrado mais A. Então, esses são os conjugados do A. Só que qual que é o problema? O A quarta é a soma de A quadrado mais A. Então, de fato, se você pegar o espaço vetorial gerado pelos três, isso é LD, e na verdade o LI só tem somente o A e o A2. E, portanto, a dimensão desse espaço vetorial é 2. Logo, esse A não é normal. Não é um elemento normal sobre F2, porque você não consegue o espaço vetorial todo F8 sobre F2. Como esse F estrela tem 7 elementos, todos os elementos diferentes do 1 são primitivos, todos são geradores. Aí você continua. Então, para corpos pequenos, você pode ir testando realmente. Então, você pega, por exemplo, o próximo elemento da lista, que é o A mais 1, e calcula os conjugados. Os conjugados dele estão aí, A mais 1, A quadrado mais 1 e A quadrado mais A mais 1. E esses aí você consegue perceber que são linearmente dependentes. Portanto, esse espaço aí é o F8 todo.
E nesse sentido de ser o F8 todo, você conclui que o A mais um é um elemento normal, porque ele gera, ele e seus conjugados formam a base para o F8. Tá? Então, isso é só para ilustrar que você pode efetivamente calcular essas coisas. Obviamente, se o corpo tem uma ordem muito alta, isso vai começar a complicar fazer essas contas. Você vai ter que usar algum recurso computacional, provavelmente, para calcular isso. Mas então, a pergunta sempre é possível encontrar essas coisas? E aí nós temos o teorema de 1987. Então, é o que eu falei, não é tão antigo, que você sempre consegue um elemento primitivo que é normal sobre FQ. Então, esse é o teorema da base primitiva normal. Esse resultado ele não foi provado de uma vez, tá? Ele teve essa historinha aí. Então, o Carlitos foi o primeiro a atacar esse problema lá em 52 e Q elevado a n suficientemente grande, ele mostrou a existência, então, de um elemento que é primitivo e normal. Em 68 foi o Davenport que aí provou para um Q primo, tá? A demonstração de 87, na verdade, foi necessário o uso de computador. Então, eles fizeram a existência até um certo valor de Q elevado a n, e dali para trás eles aplicaram recursos computacionais para testar, tá? E só em 2003 que o Cohen, mais o Yuxa, eu não sei pronunciar esse nome corretamente, me desculpem, que conseguiu uma demonstração sem computador. Então, fechadinho, bonitinho, foi em 2003, tá? A existência, então, de um elemento que é primitivo e normal ao mesmo tempo. Bom, existe um resultado mais forte ainda, provado também por Cohen e o mesmo Yuxika, 2010, que além do alfa ser primitivo normal, o alfa a menos 1 também é primitivo normal, o inverso do alfa. Só que teve aí as exceções, que são esses pequenos casos aí, 2,3, 2,4, 3,4, 4,3 e 5,4, pegando valores de Q e valores de N. Então, para esses corpos aí, não existem. Existe o alfa primitivo normal, mas aí dá o problema no alfa menos 1, tá? Para esses corpos aí. Bom, o problema sobre consecutivos elementos num corpo finito começou lá em 68, na tese de doutorado do Weg. E ele provou sobre essas condições aí que você consegue sempre alfa e alfa mais 1 primitivos sobre o corpo FP, o corpo primo. E essa φ aí de P-1 é a função de Euler, ou seja, os números que são coprimos com P-1 de 1 até n. Tá? Essa condição, então, sendo maior que 1/3, ele provou a existência. Aí, depois de um tempo, ainda o Veig continuou o estudo no problema e ele melhorou um pouquinho, apesar de colocar a restrição agora da congruência aí, P congruente a 1 módulo 4, ele melhorou ali a condição para maior que 1/4. Ele conseguiu os elementos primitivos alfa e alfa mais 1 em FP. Bom, de 71, o trabalho foi retomado só em 85, tá? Ou seja, aí, um bom tempo depois, 14 anos, o Cohen ele veio aí generalizando o resultado de Veig com potências de primos. Então, pegou um corpo FQ, Q maior que 7, e mostrou a existência de elementos primitivos consecutivos. Nisso, no meio desse tempo aí, começaram vários estudos sobre alfa e f de alfa com f um polinômio de grau 2, outras combinações do elemento alfa. Então, não ficou parado o estudo sobre essas coisas, mas sobre elementos consecutivos, só retomou-se o estudo em 2015 com o próprio Cohen, que estudou o caso de 3 consecutivos. Então, como é objeto nosso aqui a progressão aritmética, eu não vou falar desses resultados, eu vou seguir mais na linha aí dos consecutivos, que foi
é o que motivou o nosso trabalho. Então, em 2015, o Cohen, na verdade, apresenta um resultado sobre M elementos consecutivos, dá uma forma assintótica para quando existem esses M elementos consecutivos, e, em particular, ele classificou todos os corpos com 3 consecutivos. Então, a exceção são somente esses corpos aí, que não funciona a existência dos 3 elementos consecutivos. E ele deixou uma conjectura para o caso com 4 consecutivos, que seriam maior do que 2.401. Para todo Q maior que isso aí, ele diz que existem 4 consecutivos. Então, o Jason e o Trujan, eles provaram a conjectura depois, somente em 2021. Esse artigo foi publicado no Matemática Computacional, esse resultado dos 4 consecutivos, exceto para esses aí. Na verdade, já tinha a cota pelo resultado do COE de 2015, maior ou igual a 2.401, e, de fato, eles conjecturaram que os únicos que não funcionariam eram esses, mas eles ainda não tinham recursos computacionais para provar. Então, por isso que foi publicado numa revista de matemática computacional, porque eles vieram com um algoritmo bem pesado para poder fazer esse estudo e excluir esses caras aí. E aí o artigo ficou, o caso 4 também ficou fechado. Existe a conjectura para o caso com 5 consecutivos, tá? E ainda não foi provado quais são as exceções. Na verdade, tem uma cota também, no mesmo artigo do Cohen em 2015. Acho que para 5 e para 6, se eu não me engano, tem lá os resultados, tá? E aí tem as conjecturas. Bom, então agora eu vou focar no que nós fizemos e que generaliza esses resultados aí. Aliás, alguns resultados, tá? Não todos. Eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, então esse artigo nosso já foi publicado online, tá? No Design Codes and Cryptography. Como eu falei, é junto com o Vitor e o Ribas, tá? E o que nós discutimos foi a existência de uma progressão aritmética de tamanho m sobre o FQM, tá? Obviamente tem algumas restrições sobre esse m aí, porque cada característica do corpo, se você ultrapassar a característica, módulo P, a característica vai voltar, então não faz sentido você crescer indefinidamente essa progressão aritmética. Então, esse M aí tem um limitante para ele aí. Bom, a gente começou a estudar somente primitivos, mas a gente percebeu que a gente poderia fazer a exigência de um deles normal. Então, a existência de uma progressão aritmética com pelo menos um dos termos normal. Então, o que nós obtemos foi, para m maior ou igual a 4, a gente conseguiu resultados assintóticos, usando caráteres, somas de caráteres e algumas ferramentas sobre cotar, crivo, essas coisas, para poder fazer as cotas aí da quantidade de progressão aritmética, né? A existência garantir que tem pelo menos uma, ou seja, e começamos a aplicar esses resultados, e quando fomos para o caso m igual a 2 e m igual a 3, aí nós conseguimos mais resultados concretos. Por quê? Porque aí o m igual a 3, você chega numa cota que ela é tratável computacionalmente. E aí o crivo que a gente usa, ele vai reduzindo essa cota até que você consiga uma coisa que você desenvolve um programa lá no SageMath e ele faz o resto para a gente, aplicando recursivamente o programa e testando. E no final, aí, bem lá no finalzinho, chegam aqueles casos que você tem que fazer na mão mesmo, tá? Aí você vai para a definição do que é normal, do que é primitivo e faz o teste, e aí você lista todos que não funcionam. Agora, teve um agravante que foi o quê? Quando a gente foi fazer os casos
M igual a 2, M igual a 3, para fazer os casos concretos, aí nós tivemos que restringir a razão ou a diferença, né, da progressão aritmética para o corpo base FQ estrela, porque aí facilitou fazer as contas. Aí, travou aqui. Aí. Agora sim. Ok. Então, o nosso objetivo, então, é estudar esse NM aí, que é contar os pares para os quais existe a progressão aritmética, tá? A progressão aritmética, com os elementos sendo todos primitivos, com pelo menos um deles sendo normal sobre FQ. Então, esse NM aí é o que nós queremos garantir que é maior do que zero. É esse que é o ponto. Uma observação que não é difícil de entender é que se você estuda com, por exemplo, 3 elementos em progressão aritmética, pelo menos um normal, automaticamente você está resolvendo o caso com 2 elementos, porque você tem essa inclusão. Como que a gente pode ver isso? Se existe a progressão aritmética de tamanho m, você pode quebrá-la em 2 partes. Uma começando no alfa e indo só até o m menos 2 vezes beta, e a outra começando no alfa mais beta. Então, você deixou o alfa de fora e deixou o m menos 2, o m menos 1 vezes beta de fora da primeira. Então, quando você olha aí, você tem 2 progressões aritméticas. Então, como você garante a existência do normal lá na primeira lista, com todos, obviamente ele ficou em uma das duas. E aí você resolve o caso do n índice m menos 1. Então, isso ajuda demais na prática, porque uma vez que você resolveu o m igual a 3, quando você vai para o m igual a 2, você vai, obviamente, usar o resultado já do m igual a 3, porque se tem com 3, tem com 2. E aí você fica com menos casos a se verificar. Então, isso ajuda nesse sentido, tá? Bom, como é que, então, nós atacamos para encontrar um limite inferior para o NM e garantir que ele é positivo? Então, nós precisamos de várias coisas relacionadas a estudar esses elementos. Então, a primeira das definições é o que é um elemento E livre. Então, ele é um elemento E livre desde que você não consegue escrever como uma décima potência no corpo. Desculpa o meu F aí, saiu errado, tá? Mas aqui é o FQN mesmo, é o corpo, tá? Esse F, não sei, esse F gótico, sei lá, aí é o FQN mesmo, tá? Então, para cada divisor, tá, do E, você não consegue escrever o alfa como uma décima potência. É claro, D diferente de 1, obviamente. E, nesse sentido, né, se você não consegue fazer isso, naturalmente você tem esse resultado aqui, que o alfa é Q elevado a n menos 1 livre, se somente se alfa é primitivo, porque você não vai conseguir gerar um subgrupo lá dentro do FQN estrela, você só vai gerar o grupo todo com o alfa. Então, não é uma conta difícil de provar isso aí, tá? Que ele é primitivo se somente se ele é QN menos 1 livre. E isso é fundamental para nós, porque é o que nós desejamos lá na nossa lista, que todos sejam primitivos, então que todos sejam QN menos 1 livres. De forma análoga, a gente consegue tratar o caso normal. Análoga não, tá? Desculpem. É um pouquinho mais complicado, que envolve um pouquinho mais de teoria aqui de módulos e tal, então é um pouquinho mais chato. Mas eu coloquei uma coisa aqui mais resumida do jeito de se enxergar o que é um elemento normal. Então, eu vou pegar esse polinômio aí sobre FQ de x e eu vou pegar o polinômio linearizado associado a ele, que nada mais é do que trocar o x elevado a m por x elevado a q elevado a m e assim sucessivamente. Então, em cada potência aí, eu troco por q elevado à potência. Isso é o polinômio linearizado. E tem o A0x lá no final. Bom, dado um alfa, então, em FQN, aí eu vou pensar no ideal, que é dos polinômios linearizados que anulam em alfa. Então, esse ideal é associado ao alfa. Tá? Isso é um ideal em FQ de x. Como o FQ de x é um domínio principal, né, você consegue um polinômio mônico irredutível, tá? Faltou a palavra aí, que gera esse ideal, tá?
A esse polinômio, tá? Mônico irredutível, a gente chama da FQ ordem de alfa, tá bom? Então, um elemento vai ser normal, isso é uma equivalência lá com aquela definição inicial. Não é trivial de provar isso, tá? Essa equivalência. Mas o alfa é normal se somente se a f, que é a ordem dele, é x elevado a n menos 1. Ou seja, o polinômio ali que aparece ali, tá? É o x elevado a n menos 1. Tá bom? Então, esse alfa é normal. Da mesma forma, então, agora a gente define então, o que é um elemento G livre. Então, aí com respeito agora ao polinômio. Então, eu vou pegar ali, para todo polinômio que divide o G, tal que H é diferente de 1, esses Hs dividindo o G aqui. Eu não consigo escrever o alfa como polinômio linearizado do H aplicado em beta. Então, se eu não consigo isso, ele é G livre. Então, naturalmente, se ele é x elevado a n menos 1 livre, ele é normal. E se isso aqui também. Tá? Não é uma conta também complicada de se fazer, tá bom? Por que eu preciso dessas coisas? Porque aí eu vou pegar agora a função característica do alfa e do g, tá? Essa função característica do alfa, desculpa, do alfa com respeito a ser primitivo e do alfa com respeito a ser normal, eu vou estar trabalhando com o E livre, mas lembrando sempre que eu estou interessado, na verdade, no Q elevado a N menos 1 livre e estou interessado no XN menos 1 livre. Esse que é meu objetivo. Mas eu defino de forma geral uma função característica que me diz quando esse cara alfa é livre, quando esse alfa é G livre. Essas funções características, obviamente, estão bem definidas. Você vai usar soma de caracteres, esse tipo de coisa para estar calculando essas coisas. E eu não vou entrar nesses detalhes, isso é um pouco mais técnico, mas com isso a gente consegue contar o número de elementos que são E livres e G livre. Nesse sentido, a gente tem que definir esse n, porque, lembrando, eu estou interessado no Q elevado a n menos 1, mas nada me impede de estudar esse n aí, pensando que o primeiro elemento é E1 livre, o segundo elemento é E2 livre, assim sucessivamente. E eu exijo que tenha um elemento lá que seja G livre, que é um elemento para ser normal para mim depois, tá? Então, pego essa lista da minha progressão aritmética e estudo isso aí. Quantos elementos eu consigo no corpo FQN que satisfaz isso aí? Se eu provar que isso é pelo menos maior que zero, eu tenho pelo menos um, que vai ser uma lista de E livres, com um deles sendo G livre. E, obviamente, eu posso pensar na posição que está o meu G livre. E aí eu vou chamar essa posição de J. Então, eu estou fazendo esse NJ aí, significa o seguinte: aquele cara da posição J, além de ser EJ livre, ele é G livre. Então, esse elemento específico. Obviamente, as notações começam a ficar pesadas, e aí a gente faz esse encurtamento aqui, chama esse E1 até M de E barra, tá? E aí, no nosso caso, quando é o nosso de interesse, o E barra vai ser o QN menos 1 barra, que todo mundo vai ser, na verdade, primitivo, tá? Seria esse o caso. E aí, como é que então se processa essa conta? Aí eu vou tentar comentar aqui, isso aqui é só o início, na verdade. Tem um trabalho gigantesco depois para cotar essas coisas aqui embaixo, tá? Usando cota de veio e outras coisas de cortes finitos, tá? Mas olha só, eu estou querendo, então, que o lado de cá, eu garanto esse primeiro maior ou igual, por exemplo. Se eu tenho pelo menos um elemento que é G livre, então pelo menos um desses NJs aqui é igual a 1, para alguma posição lá, para algum J. E no melhor dos casos, todos eles seriam normais. Então você teria aí você teria o M. Por isso que tem esse 1 sobre M na frente. Agora, a parte de baixo aqui, se você observar, a primeira conta aqui, eu estou fazendo o seguinte.
Nenhum deles pode ser zero, por isso que é o produtório. Eu quero que todos sejam E livre. Então, toda essa parte aqui de dentro do produtório, esses valores aqui têm que ser iguais a 1, ou seja, eu estou exigindo que todos os elementos da lista sejam iguais a 1. Então, todos eles são E livre. E tem um carinha lá na frente, lá, que é, que é G livre. Tá? Esse cara do G livre aqui, pelo menos um. Então, poderiam ser até mais, mas aí eu estou multiplicando por 1 aqui na frente. Então, não teria problema. Bom, aqui é somente uma manipulação que eu vou estar fazendo essa conta aqui com pelo menos um. Isso vai aparecer um, o resto vai ser zero e vai prevalecer aqui esse produtório. Aí entra aqui a questão da soma, que você está percorrendo o FQN. Então eu tenho que garantir que esse número aqui é maior ou igual a zero, e aí meu problema está resolvido, tá? Agora, como é que se ataca isso? Então, existem as ferramentas que estudar essas funções indicadoras, quais coisas que me ajudam a fazer essas contas aqui. E eu vou começar agora a falar um pouco sobre isso, tá? Deixa eu só acompanhar o horário aqui. Eu tenho até que horas, o Matheus, para poder falar? Só para Oi, poder. Abílio, até 10 horas, Tá até, ok, desculpa, obrigado. 9h50, e aí, ou nove e cinquenta e As cinco e perguntas. depois as perguntas. Tá Mas se ok, precisar obrigado. passar um pouquinho, acho que não tem problema não, Abílio. Tá bom, tá bom. Eu vou tentar aqui manter nesse tempo. Então, começa as ferramentas, né? A primeira coisa que a gente vai precisar estudar é o número de divisores positivos livres de quadrado de um M e polinômios mônicos livres de quadrados divisores de G, tá? Como é que eu conto essas coisas, tá? Essa função WMWG, WQ de G, eu vou ter que saber quanto que dão essas coisas para poder obter lá a conta daquelas funções indicadoras. Aí eu venho aqui e consigo esse teorema inicial aqui, tá? Toda vez que eu conseguir essa cota aqui, eu já garanto que o meu QN está em NM. Esse é um dos teoremas principais do artigo, mas é uma cota, se você pensar um pouquinho, é uma cota muito grande isso aqui, quando você vai aplicar isso na prática. Imagina só que você está com Q elevado a N muito grande. Obviamente, o número de divisores livres de quadrados dele também vai ser grande. Então, isso aqui não te dá uma coisa boa no sentido de resolver o problema todo. Então, a gente tem que arrumar um jeito de, primeiro, será que eu não consigo escrever isso de forma diferente? Esse W de Qn menos 1 elevado a n e a mesma coisa com x elevado a n menos 1 aqui, o WQ dele. Então, o trabalho começa a ser conseguir entender melhor isso aí. E uma das coisas que a gente faz para refinar aquele negócio ali, então aqui eu já garanti para alguns casos que existe a progressão aritmética de tamanho m, tá? Mas é coisa muito grande aqui a condição da cota para o q elevado a n sobre 2 ali. Aí vem aqui uma proposição, aí é muito mais técnico, tá? Eu vou tentar explicar aqui, mas não há como aprofundar muito. Qual que é a ideia? Ao invés de eu trabalhar com o x elevado a n menos 1 e o q elevado a n menos 1 aqui no teorema, se eu arrumar um jeito de reduzir isso aqui para divisor, e aqui também para divisor, obviamente vai ficar menor. Só que o problema é que aparece um fator aqui compensador, que é esse delta. Mas, obviamente, existe um ponto de equilíbrio aí que você vai reduzir. Aí, isso aqui requer muita paciência de ficar testando mesmo as escolhas. Então, eu pego aqui um divisor de xn menos 1 e esses E1 até N, aí eu pego um E só, um único cara, tá? E vou trabalhar com esses P1s aqui, são todos os primos que dividem o Qn menos 1, mas não divide esse E que você escolheu. Então, eu quebrei o Qn menos 1, eles vai ter um produto de primos, vai ter o E e pode ter um resto. Mas, desculpa, não tem o resto que eu peguei todos. Peguei todos os outros primos. Então,
eu fatorei o Qn-1 em um produto de primos e o E. Aí, faço a mesma coisa aqui com os polinômios H1 até HS, e aí eu começo, eu tenho que conseguir esse delta aqui, minúsculo, maior que zero. Então, começa um jogo de escolhas. Como é que eu vou escolher esses primos para que isso aqui seja positivo? E aí vem esse outro delta aqui. E eu tenho que conseguir esse delta aqui, de modo que esse delta maiúsculo aqui, quando multiplicar aqui, também não fique igual a cota anterior, senão você não resolveu nada. Tá? E aí, quando eu consigo garantir isso aqui, eu vou de novo garantir que existe a progressão aritmética lá. Esse n aqui, na verdade, esse n do início aqui, ó, com Qn-1 e Xn-1 ali, no lugar do G. Então, eu consigo a minha progressão aritmética. Desculpa, passou demais. Aqui. Então, isso aqui, computacionalmente, isso aqui é muito eficiente. Por quê? Porque você faz o seguinte, você vem, aplica uma vez, encontra um jeito menor, que uma cota menor, e garante que o n é maior que zero. Aí, o que você faz? Com essa nova cota, você volta e aplica esse método de novo. Aí você vai conseguir. Uma hora esgota, obviamente, você não diminui mais. Mas esse processo pode ser aplicado recursivamente, desde que você consiga o delta maior que zero ali e melhore aqui. Chega uma hora que ele passa a não melhorar mais. Aí você tem que atacar de outras formas. E uma das outras formas de atacar, em particular, para os casos m igual a 2 e m igual a 3, é esse resultado aqui, tá? Estimar aquela função w é fundamental para nós encontrarmos as cotas. Então, obviamente, são números muito altos aqui. Você escrevendo o produto dos primeiros primos, tá? E pegando um U maior que esse produto, você sempre consegue cotar essa W de U por um U elevado a T. E esse T tem que satisfazer essa relação aqui. Isso aqui também sai na hora de fazer as contas lá. Em particular, a gente tem esse colorário, que é exatamente para o caso m igual a 2, m igual a 3 e m igual a 4. Você consegue ter o t aqui sendo 1/8, o t aqui sendo 1/10 e o t aqui sendo 1 sobre 11. E o que isso vai ajudar? Aí é só voltar aqui para a página anterior e vai ver, ó, tenho aqui o w de e aqui. Então eu estou atacando e controlando esse w de e aqui agora. Aí eu vou controlar com essas potências de U's aqui. Observe que o U é muito alto. Então, claro que eu ainda estou com cotas altas. Da mesma forma, eu faço uma cota para o xn-1. Então, os números, os polinômios mônicos irredutíveis divisores de xn-1 é no máximo n sobre a mais b. O pior dos casos é o a igual a 1 e o b igual a 0, que é o primeiro aqui, que seria linear. Você decompôs. Tudo em linear. E vamos ter casos que vai ter que usar isso aí, não vai ter jeito. Você vai ter que usar isso em um zero e isso aqui não vai ajudar muito. Mas existem casos que você consegue que esse se decomponha em menos fatores. Isso para primos pequenos, potências de primos aqui pequenas, o quê? Você pode até esse último caso aqui, ó, e usar o 5 com essa equação de grau 4 aqui, grandona, dividido por 60. Ó. E aí fica computacionalmente aplicável você fazer essa conta para tratar esse WG aqui, ó. Cotar ele, tá? Bom, então, diante disso, nós conseguimos esses resultados, aplicando essas cotas aí. Então, aquele primeiro valor lá de U maior, né, que é esse aqui, a gente consegue, então, Qn maior que isso, o Qn está no N2. Número alto? Sim, precisa refinar, obviamente. Quando você pega, aí, aqui o que eu estou pegando Q ímpar, eu não falei lá em cima, mas vou falar aqui, obviamente a característica não pode ser 2 se você está pensando em progressão aritmética de tamanho 3. Não faz sentido, que você vai voltar no primeiro elemento. Então, a característica do corpo tem que ser maior que o tamanho da sua progressão aritmética. Aí você pega esse Qn maior que esse aqui, que seria o segundo U lá, se você olhar aqui, ó. O segundo U, ó, 1424 é a potência aqui, ó.
você consegue que o QN está em N3. Então, progressão aritmética de tamanho 3. Se a característica do corpo for maior que 5 e o QN for maior que esse, você consegue um N4. E esse último aqui, que é um resultado assintótico, tá? O que é maior que essa exponencial, 17 elevado a m mais 2, você consegue o resultado geral. Então, tem progressão aritmética de tamanho m. Então, esses resultados são bem parciais, bem ainda grotescos, no sentido de que o Q tem que ser, Q elevado a n tem que ser muito alto. E aí você vai agora atacar com aquele crivo para ir reduzindo essas coisas, tá? Quando você vai para o caso de 2 em progressão aritmética, em particular, você teria o resultado do Cohen lá com beta igual a 1, tá? Desculpem. Aqui faltou um asterisco, obviamente não vou pegar beta igual a 0, né? Beta tem que ser diferente de 0. E uma das coisas que eu lembro foi sugerida até pelo Sávio vamos trabalhar no corpo base para as contas ficarem mais palpáveis. E aí o que a gente fez? Foi aplicando aquele crivo para conseguir esses 2 elementos primitivos, com pelo menos um deles normal. E se vocês observarem, as exceções aqui são poucas, né? Você vai pegar Q igual a 2 ou 4 ou esses outros aqui, tá? E para esses valores de N. Então, esses são as possíveis exceções com Q par. Por que a gente fala possíveis? Porque a gente foi aplicando aquele crivo e encontrou que uma cota que esses caras aqui estão fora dela. Mas não necessariamente significa que não tenha os 2 elementos em progressão aritmética primitivos com pelo menos um normal. Eu posso voltar e fazer, fazer manualmente mesmo, pegar lá e aplicar a definição para poder, usando o polinômio e usando o QN-1, para poder, aquele polinômio linearizado, aplicar para poder verificar se tem a normalidade, os 2 primitivos com um normal. Faz um teste computacional para poder verificar isso aqui. Bom, desculpe, eu falei das exceções do caso par e aqui as exceções do caso ímpar, muito mais, né? Então, a partir desse Q33191 aqui, com 2, por exemplo, você não consegue garantir a existência, mas são possíveis exceções, essa tabela aqui. E todos esses valores de N de Q do lado de cá para o caso ímpar. Então, aqui você conseguiu uma cota e dali para baixo agora requer análises manuais, tá? Bom, refinando agora, aí é puro aplicação computacional, usando simplesmente as definições do que é primitivo e do que é normal, aqueles polinômios linearizados lá. A gente consegue, então, refinar aqui para somente essa exceção. O único corpo que não funciona, e para um beta específico, beta igual a 1, é esse corpo aqui, com Q igual a 2 e N igual a 4. Então, é o F16. Tá? F16 e beta igual a 1. Se for outro beta, vai funcionar. Tá? Observe que as nossas progressões, o beta está solto. Eu não estou perguntando se existe uma progressão aritmética com beta específico. Eu estou dizendo assim, para todo beta existe. Então, não é que não tenha progressão aritmética no F16. Tem. Só que existe um caso que não funciona, que é beta igual a 1. Tá? Esse é o único caso. E aí, esse caso em particular, a gente pega na mão, na mão entre aspas, né? Você pode fazer lá no próprio computador para verificar se o que fura. E realmente só fura o normal. Ele não é normal. Nenhum dos dois, nem o alfa nem o alfa mais beta. Mas eles são primitivos. E, portanto, sai o resultado do Coe de 1985 lá, que é com beta igual a 1, por exemplo. Você sempre consegue alfa e alfa mais 1 primitivos. Tá? Olhando aqui no corpo base. Então, ficou bem mais geral que o caso do Cohen, obviamente. Quando você vai para 3, aí nós temos um resultado também geral, um beta aqui em FQN estrela. Você encontra 3 com as possíveis exceções. É claro que eu coloquei só a cota aqui, ó, 38, 47, 270, o que é muito grande. Essa lista aqui do 2, por exemplo, no artigo, são 3 páginas lá, para mostrar os números que não funcionam. Então, aqui são só as cotas, tá? Que não funcionam. Possíveis exceções de não ter uma progressão aritmética de tamanho 3. Obviamente, precisa se refinar estudando os casos, aplicando crivo, essas coisas. Então,
Indo para o corpo base, a coisa fica mais bonita. Você consegue 3 elementos em progressão aritmética primitivos, com pelo menos o normal, e os casos são relativamente poucos. São esses casos aqui de Q e N, com esses valores de betas, tá? Então você pode ver que, por exemplo, no caso do F3, nenhum dos betas funciona com 3 e 2. Ó. E aí você tem essa lista aqui, que são de fato exceções. Então, elas não funcionam mesmo. Você não tem a progressão aritmética de tamanho 3. E aqui também são os casos da questão da normalidade, tá? E aí, quando você... aí, observa que está muito parecido, ó. O que está acontecendo? Eu tirei o normal. Então, o que eu fiz? Nós fizemos, desculpe. Pegamos esses casos que não funcionam e falamos assim, mas não funciona por quê? É o problema da normalidade? Então, a gente vem aqui e consegue, ó, deixa eu ver se dá para ver a diferença aqui, deixa eu ver. Eu tô achando que eu copiei a mesma tabela, tá, gente? Eu acho que tem uma diferençazinha aqui, me desculpem. Eu acho que eu copiei a mesma tabela, me desculpem. Você vai conseguir o resultado para os primitivos. Obviamente, isso já sairia direto, porque 3 primitivos como normal, 3 são primitivos. Agora, se eu não me engano, tem sim algumas exclusões aqui, tá bom? Eu não vou. Eu posso verificar isso depois. Se eu copiei a mesma tabela, talvez tenha feito isso. Mas é isso. Então, aqui nós conseguimos também, com respeito ao teorema de 2005 do Cohen, em progressão aritmética 3, com os 3 primitivos, com essas exceções aí. Aqui eu coloquei as referências, né, dos 2 artigos do Cohen, um para a base primitiva, que é com... E esse de 2015, eu não coloquei o de 85 aqui, realmente porque não estava cabendo. O teorema da base primitiva do Davenport. O resultado recente do Jarson e Trujan, para 4 consecutivos. O teorema principal aqui do Lancer e School sobre a base primitiva, usando computador, né? E os 2 artigos do Veig, que são realmente os que iniciaram esse tipo de problema, né? No corpo finito FP. Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Agradeço a todos aí pela atenção.